ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o PP3. Quem vai bater um papo com a gente é o Ronaldo Tedesco, ex-conselheiro da Petros, eleito pelos trabalhadores. Olá, Ronaldo, tudo bom? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, já participando aqui junto com vocês do programa também. A gente que agradece, Ronaldo. Bom, vamos lá então, Ronaldo. Até o próximo dia 31 de março, os ativos associados a Petros, né, os aposentados, pensionistas, poderão optar voluntariamente pela migração para esse novo plano que está sendo proposto pela Petrobras, o PP3. O que essas pessoas devem ter de conhecimento de antemão na hora de optar pela migração para o PP3? Nesses 30 dias, até o dia 31 de março, os ativos assistidos do planos PPSP-R e NR da Petrobras poderão optar voluntariamente pela migração para o PP3. É importante lembrar que são da Petrobras porque os planos ainda atendem ativos e assistidos da BR Distribuidora e da própria Petros, que além de administradora de planos, fornece também para seus funcionários previdência complementar no próprio PPSP. E também não estão contemplados nesse oferecimento os ativos assistidos os assistidos do plano PPSP-R e não R, né? Pré-70. Só os pós-70 da Petrobras estão contemplados. A Petros vai disponibilizar um simulador para expor os diferentes cenários, né, permitindo a escolha do tipo de recebimento, a data de aposentadoria e o percentual de contribuição. A data base para esses valores serem calculados é 31 de janeiro. E o ativo ou o assistido que migrar terá que renunciar às ações judiciais contra os planos PPSP, R e NR. Isso é uma pré-condição para a migração. Além disso, é importante que todos saibam que o termo de opção assinado no PP3 é onde o participante vai definir, de fato, as escolhas em relação ao novo plano, uma forma de recebimento de benefício, opção pelo saque de até 15% do saldo de conta, a relação de beneficiários, etc. Essa é a situação que já está rolando na Petros, né, através do site da Petros em relação ao PP3. Agora, quais são as armadilhas que estão incluídas aí nesse processo de migração? Você falou, por exemplo, desse saque de 15%. Tem muita gente que pode crescer o olho e tal. Muitos aposentados também estão ficando muito desanimados com a Petros por conta de todo o desmonte da Petrobras e ficam receosos de permanecer nesse plano. Por isso, podem se sentir incentivados nesse momento a migrar para o PP3. O que você tem a dizer em relação a esses elementos? A Petrobras se aproveitou no momento que nós estamos vivendo, essa conjuntura difícil dos trabalhadores, a entrega dos ativos da Petrobras, né, a insegurança que existe, a confusão da nossa classe em relação ao atual governo de Jair Bolsonaro, que está implementando aí com muita força o processo de entrega de ativos e privatização da Petrobras. Se aproveitou também do problema que nós vivemos aí recentemente com relação aos déficits consecutivos aí de 2015 e depois de 2018 do PPSP, que fez com que a gente enfrentasse, no princípio, o pé de assassino, né, o pé de 2015, como foi chamado o pé de assassino, e posteriormente conseguimos, através da unificação da luta de todas as entidades petroleiras e marítimas, construir aí uma opção, né, para tentar salvar o plano e viabilizar nossas vidas, que é o tal, como foi chamado, NPT, que é o novo equacionamento. Na verdade, mesmo assim, há uma grande quebra da relação de confiança dos trabalhadores, né, com a gestão da Petros, e existem vários os motivos pelos quais as pessoas têm afirmado que farão a opção pela migração. Basicamente porque não confiam na Petros para administrar seus planos, porque na Petros haveria influência política dos governos e da Petrobras, porque desejam elas mesmas, essas pessoas que querem migrar, administrar seus recursos ou migrar seus recursos para outras instituições financeiras, né? Porque desejam antecipar esse saque dos 15%, resgate da sua reserva, ou porque não querem enfrentar novos déficits ou desejam se livrar do mutualismo. Todas essas questões que eu acabei de falar, elas atravessam
o desejo dos trabalhadores de se livrar desses problemas, desses possíveis problemas, né? Nem sempre é assim. Por exemplo, a gestão da Petros em relação aos seus investimentos melhorou muito. Não só porque melhorou do ponto de vista da profissionalização dos seus funcionários ou na gestão interna, mas principalmente pelo fato que nós estamos cobrando mais e ficando de olho no nosso dinheiro. E isso é muito importante que aconteça. Da mesma maneira como as pessoas falam, tem influência política dentro dos fundos de pensão, na Petros tem influência política do governo e da própria Petrobras. Bem, isso é verdade. E sempre existiu, desde lá de quando a Petros foi instituída, durante o regime militar, existiu isso com Sarney, com Collor, com Itamar Franco, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, existe hoje com Bolsonaro, com Temer existiu, ou seja, existe porque onde tem dinheiro nesse país existe influência política. A diferença é que na Petros a gente consegue ver com clareza da onde vem e quais são as motivações políticas. Numa asset, numa instituição financeira outra que seja, você talvez não tenha a mesma visibilidade dessas influências, né? Talvez você não consiga ter clareza, elas parecem mais difusas. E aí muitas pessoas, na verdade, em vez de falar, eu estou querendo não ter influência política, na verdade, deviam dizer, eu prefiro a ignorância do que está acontecendo do que a indignação com os problemas reais que nós vivemos. Então, essas questões são bastante importantes a gente entender. Onde tem dinheiro, tem influência política e onde é só ver como o mercado reage a cada medida do governo, né? O mercado reage politicamente às medidas do governo. Algumas pessoas acham que tem capacidade pessoal de investir dinheiro, né? De realizar aplicações financeiras. A maioria de nós trabalhou em outras áreas técnicas, operacionais e administrativas. Essa não é a nossa expertise. Muito melhor se a gente contrate alguém, um profissional do ramo, para nos orientar. Melhor ainda se, de alguma forma, escolher essas pessoas, nós possamos escolher essas pessoas algumas pessoas para fiscalizar de perto esses profissionais. No Fundo de Pensão Fechado com a Petros, a gente consegue fazer isso. Mesmo que a gente erre, a gente consegue, por exemplo, trocar os nossos representantes. Em entidades abertas, isso não é possível. Ficamos à mercê do mercado. Imagine se houver lá o teu plano está num banco qualquer, vou citar aqui o Bradesco, mas pode ser qualquer um, e aí, de repente, o diretor do Bradesco errou a linha de investimento, perdeu uma grana violenta lá no seu plano de benefício. O que você vai fazer? Vai tirar o diretor? Acho que é muito difícil, né? Mas a gente pode fazer isso na Petros. Eventualmente, a gente tem essa capacidade de fazer. Ou seja, e há outro aspecto também é que a gente querer administrar nós mesmos o nosso patrimônio é colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Quer dizer, só a sua concepção, só o seu tino, né? Que pode ser muito aguçado, não é suficiente para poder enfrentar as diferentes matizes de risco que nós estamos enfrentando no mercado financeiro, nas aplicações financeiras. Por isso, você diversificar a gestão é importante, e a Petros pode ser um desses gestores, né? Tem a questão da privatização também, o pessoal está com medo da Petrobras ser privatizada, e aí nesse aspecto eu queria dizer, é possível. Está colocado para agora? Eu não acredito. Está acontecendo lentamente, mas uma retirada de patrocínio da Petros, um fechamento do plano, extinção dos planos e a própria privatização acabando com os planos de previdência, não acho que é para um futuro imediato. E ainda tem muita água para rolar nessa ponte. Mas a gente pode se preparar para isso em algum momento. Agora, antecipar isso, pedir para sair da Petros, passar por essa porteira que a Petrobras está abrindo, que é o PP3, que ela faz isso para reduzir os riscos dela, mas não para os nossos riscos, acho que isso aí significa antecipar o sofrimento. E acho que não é uma questão que seria interessante para os participantes assistidos. A principal a questão que eu queria falar com vocês é que o PP3 é um plano ruim. Por que ele é um plano ruim? Imagine se você estiver passando na porta de uma instituição financeira, de um banco, e o cara fala assim, ô amigo, vem aqui, se você quiser, eu posso gerir seus recursos, vem aqui, traz todo o teu dinheiro lá da Petros e coloca aqui nesse plano aqui, ó. Só que nos primeiros 3 anos desse plano nós vamos ter um problema sério de liquidez. Nós vamos ter um problema sério de liquidez porque nós não vamos ter que vender ativos do plano para pagar o saque dos 15%, os benefícios que eventualmente tiverem que pagar, e além disso, no final dos 3 anos ainda tem que fazer a portabilidade para outras instituições. Portanto, os 3 primeiros anos vão ser bastante difíceis, mas o resto vai ser uma beleza, viu? Você iria para esse plano? Nós iríamos para esse plano? Acredito que não. Porque a gente sabe que o plano é um produto financeiro que tem que ter capacidade de pagamento das suas obrigações.
E na medida que o saque, a portabilidade afetam a rentabilidade, e isso pode acontecer e deve acontecer, então esse se trata de um mau investimento. Um mau investimento para nós e talvez um bom investimento para a Petrobras, porque vai se livrar dos riscos que nós vamos correr sozinhos. Ótimo, você já antecipou uma questão que eu queria colocar, que é sobre os riscos. Vamos falar agora, então, um pouco sobre como é que ficam os benefícios dentro do PP3. Esse plano ele tem uma tendência de ser vitalício. Isso se sustenta na prática? Na verdade, essa tendência, entre aspas, vitalícia, né, do plano, na verdade, não existe de fato. Então, para poder garantir uma vitaliciedade que não existe, o que vai acontecer? O cálculo do seu benefício sempre obedecerá à lógica. Se for você pedir o benefício por tempo indeterminado, né, que é o que daria a possibilidade de ser vitalício, entre aspas, né, o seu benefício, o cálculo do seu benefício sempre será afetado pela própria passagem do tempo, e você recebendo o benefício vai reduzir a sua reserva matemática. E aí, obviamente, seu benefício no próximo exercício fiscal vai ser menor. Então, essa vitaliciedade ela se baseia no quê? Na manutenção de uma reserva X lá que você possa, ao longo dos anos, pagar os benefícios. Para isso, se não houver rendimentos acima daqueles desembolsos que vão ser feitos mensalmente, né, e anualmente vai ter um total, com certeza esses recursos vão se esgotar, não tem jeito. Então, eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo chulo, né? Vamos dizer que a pessoa tem uma reserva de 1 milhão e recebe 10 mil por mês. Aí 13 parcelas, seriam 12 meses mais um abono, seriam 130 mil. A base de cálculo do benefício dele estaria exatamente nessa questão de 13 parcelas, 130 mil por mês, ele estaria utilizando do 1 milhão, né, 130 mil naquele ano. No ano seguinte, ele teria que partir de que valor? De 870 mil. Foi o que sobrou, mais a rentabilidade do plano. Se essa rentabilidade não for acima de 130 mil, ou seja, a base de cálculo dele vai ser o quê? Vai ser menor, né, do que a anterior. Então, há uma tendência normal, natural, de redução do benefício em planos desse tipo. Entendeu? O que não acontece com o plano BD. Os planos de tipo benefício definido, como são os PSPs, não acontece. O benefício é definido, ele se mantém ao longo do tempo, e por isso a possibilidade de causar déficits. Os déficits nos planos de tipo CD, como o PP3, eles são amortizados, vamos dizer, né, equacionados através da redução dos próprios benefícios dos participantes. Então, ele vai pagar integralmente. Não há um equacionamento, há uma redução de benefício direto. E nos PPSPs, o pessoal fala, não vou pagar mais déficit no PP3, não vou pagar mais os déficits que existem, que hoje a gente paga aí no PPSP. Não é verdade, você vai pagar direto no seu benefício. O que você não vai fazer é participar de um plano de equacionamento onde a participação da patrocinadora é fundamental, porque ela paga metade. Então, esse mutualismo, na verdade, não interessa para quem? Para nós ou para a patrocinadora? Na minha opinião, não interessa para a Petrobras. É por isso que ela está lançando o Petros 3, para acabar com esse mutualismo e jogar esse risco todo para a gente. Para deixar claro, a Petrobras não tem participação no PP3. Na fase ativa, aqueles companheiros que permanecerem na ativa, ela contribui com um valor igual ao seu, até um determinado limite agora que eu não me recordo aqui no calor do debate aqui. Mas, na fase assistida, ela não tem nenhuma responsabilidade. E se houver alguma insuficiência de recursos, o problema também não é dela. Ela não tem um compromisso de manter um nível de recursos financeiros tal para garantir o seu benefício. Essa condição você tem que garantir sozinho. Ela dá a sua parte durante a fase ativa, mas não dá mais nada na parte assistida. Tá, agora você falou aí da repactuação nos planos que acontecem hoje. Qual que é a atual situação financeira e a segurança que os petroleiros têm dentro desses planos que estão hoje em vigor, Tedesco? Na verdade, os planos hoje, o PPSPR e NR, apresentaram 2 anos consecutivos de superávit, tanto em 2019 quanto em 2020. Esses superávites consecutivos, felizmente, foram conseguidos através de uma mudança importante na gestão interna, também da profissionalização cada vez mais aperfeiçoada que a Petros está colocando nos seus profissionais, mas muito em função também de que nós estamos de olho na Petros. Todos nós, mesmo aqueles que estavam distraídos, né, com os problemas
que a gente vivia durante 14 anos. A gente denunciou que as contas da Petros não batiam. Durante 14 anos, 15 anos foram rejeitadas as contas pelo Conselho Fiscal, pelos conselheiros eleitos. Depois nós fizemos denúncia de investimentos que foram feitos de maneira irregular pela Petros, comprovadamente. As denúncias, todas elas comprovadas que nós fizemos. Não fizemos denúncias sobre ativos que nós não tínhamos nenhuma comprovação de nada. Mas, de qualquer maneira, tudo isso deveria ter servido para alertar as pessoas do problema que estava tendo a Petros. No entanto, somente quando foi cobrado o equacionamento, como é comum acontecer entre nós, né, homens e mulheres, aí sim que as pessoas se indignaram. Mas essa indignação trouxe essas pessoas para a luta e isso foi muito importante, né? Então, hoje a Petros é melhor como gestora, na minha opinião, do que anteriormente. É melhor como gestora dos nossos recursos financeiros e os resultados dela estão demonstrando isso. Hoje a Petros está entre os 5 melhores fundos de pensão do ponto de vista da gestão dos investimentos. Os resultados dela também estão entre os 5 melhores e está também entre os melhores assets que existem no mercado. Nenhuma dessas assets do setor privado aí consegue bater os resultados que nós estamos adquirindo. E olha que nós não temos uma carteira pequenininha de 100 milhões de reais, né? A nossa carteira é de 100 bilhões, ou seja, é uma carteira de difícil administração e tem que ter muito acerto para a gente poder manter, do jeito que estamos mantendo aí há 2 anos, essa performance. Obviamente que isso só se mantém se houver o olho da gente na Petros. O olho do dono é que engorda o gado, como diz o provérbio. Então, nós temos que acompanhar isso para e passo o tempo todo. Tedesco, bom, você já saiu do conselho da Petros, né, mesmo com toda a perseguição que vem sofrendo, uma perseguição política, continua na defesa dos planos, continua na defesa da Petros e prestando um serviço que, ao meu ver, é de valor inestimável para a categoria petroleira, né? Eu sei que está rodando aí a categoria de norte a sul do país para esclarecer quais são as dúvidas dos trabalhadores em relação ao PP3, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você tem ouvido muitos questionamentos, tem respondido aos trabalhadores que estão, os aposentados sobretudo, né, que estão com grandes dúvidas, sofrendo uma grande pressão para mudar para o PP3. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você destaca, né, nesses argumentos que os trabalhadores colocam para você, que os empurra a mudar, e quais são as dúvidas que você mais tem ouvido, que você queria destacar aqui? Primeiro, em relação à minha situação, em relação ao Conselho Deliberativo, ontem mesmo, no dia 8 à noite, a Petros divulgou que estou afastado das minhas atividades como conselheiro em função da decisão da Previc. Um despacho da Previc chegou na Petros semana retrasada, dia 18. Nós estamos recorrendo dessa situação, mas até lá o Marcos André dos Santos, que é meu suplente, está assumindo as funções de conselheiro e eu confio que ele terá condição de continuar aí à frente das tarefas que nos estão colocadas, que não são pequenas, né? Esse afastamento se deu em função de processos judiciais que eu estou enfrentando, em função de 2 investimentos, Itaúsa e Sete Brasil. Eu continuo achando que tanto em Itaúsa como em Sete Brasil, o meu posicionamento foi de aprovação de ambos investimentos, na época, que foram aprovados por unanimidade no Conselho, e com as informações que eu obtive da direção da Petros naquele momento, e todas as pesquisas que nós fizemos, né, e todos os estudos que nós elaboramos naquele momento, e toda a área técnica da Petros apontava para a aceitação, né, e a aprovação desses 2 investimentos, tanto em Itaúsa, que foi compra de ações do ativo que hoje que é o controlador do Banco Itaú, né, como também em relação ao FIP Sondas, que o FIP é o Fundo de Investimento e Participações na empresa Sete Brasil. Eu não, obviamente que a gente eu considero que até hoje, né, considero que a minha posição lá, com as informações que eu tinha, não podia ser outra, senão essa que eu tomei. No entanto, a gente sabe, quando a gente assume cargos de responsabilidade como conselheiros, não só em fundo de pensão, como em empresas estatais, né, que a gente vai estar sujeito a essas situações. Infelizmente, os órgãos de fiscalização se mantiveram inertes durante anos, não levaram em conta as 14 anos, 15 anos de contas das demonstrações contábeis que foram
recomendadas de rejeição pelo Conselho Fiscal, não levar em conta também o posicionamento dos conselheiros eleitos, que por diversas vezes rejeitaram as contas também no Conselho Deliberativo, né? E eu, como presidente do Conselho Fiscal, durante meus 4 anos de gestão no Conselho Fiscal e na minha presidência também, eu tive a honra de ter o voto unânime dos conselheiros, tanto eleitos como indicados, rejeitando as contas. Então, isso tudo, na verdade, é exatamente o que aconteceu. E, infelizmente, o Ministério Público, a Previc, os órgãos de controle, TCU, CGU, o que você quiser, nenhum deles tomou qualquer providência, apesar de ter sido rejeitado as contas por 15 anos consecutivos, do segundo maior fundo de pensão desse país. No entanto, eu entendo que eu vou enfrentar esse processo, estou enfrentando e vou vencer, não tenho dúvida disso, só que isso está demorado, e nesse meio tempo ainda temos aí essa questão da representação, a gente está recorrendo lá dessa retirada de habilitação pela Previc, e eu acredito que talvez tenhamos algumas novidades ainda antes do final do meu mandato, que terminaria em julho desse ano. Por último, além dessas preocupações todas que nós estamos enfrentando aí com relação aos processos, nos preocupa sobremaneira aí a situação da Petros e dos participantes assistidos de todos os planos da Petros. E aí nós conseguimos, mesmo com toda essa perseguição que existe, e com certeza o objetivo não é só me atacar pessoalmente, mas sim atacar os cargos de representação por trabalhadores nos conselhos de fundo de pensão e também nos conselhos estatais. Nós estamos vendo um movimento que existe em geral disso e esperamos que essa situação política, essa conjuntura extremamente defensiva em que os setores reacionários se aproveitam para atacar os trabalhadores, ela possa ser revertida. No entanto, essa questão é uma questão que nós temos que enfrentar, mas no bojo desses ataques tem a questão do Petros 3, que é também um ataque ao plano de previdência dos petroleiros, um compromisso histórico na nossa categoria. Nós construímos todo o valor que a Petrobras hoje tem, todo o valor, nossa geração e as gerações anteriores dos petroleiros estiveram à frente de tudo que aconteceu em petróleo nesse país. Tanto a descoberta lá em Lobato, lá na Bahia, depois a instalação das plataformas, onde eu tive a honra de estar na década de 80, à frente da instalação das plataformas da Bacia de Campos, junto com os meus companheiros. Depois nós fomos para a questão da modernização das refinarias, dos terminais, das unidades operacionais, automatizamos tudo. Depois nós descobrimos o pré-sal, e aí foi uma maravilha, né, que a gente acompanhou. Infelizmente, tudo isso aí está sendo entregue, está sendo dilapidado por uma gestão que quer gerar valor, como? Retirando direitos. Atacando a MS, atacando a Petros, atacando os conselheiros, atacando a nossa luta. Então, o que eu vejo com maior preocupação das pessoas é exatamente essa situação ruim. Mas não há bem que dure sempre, nem mal que nunca cabe, né? E se a gente estiver junto, a gente consegue enfrentar. Eu queria lembrar, antes de terminar, que teve 2 momentos na história recente dos petroleiros que nós tivemos uma unidade grande, enorme, quase que absoluta entre todas as entidades representativas dos petroleiros. O primeiro momento foi a unidade em torno da luta em defesa do PPSP contra o pé de assassino, que resultou na conformação do Fórum em Defesa da Petros, que a FNP puxou, junto com a FUP, a FENASP e a FNTTA, que é a Federação dos Marítimos. E nós fomos muito vitoriosos porque conseguimos mudar, né, o equacionamento para uma coisa que a gente pudesse viabilizar tanto o plano quanto a vida da gente. E todas as entidades, associações e sindicatos, grupos de opinião participaram desse debate. A FUP e seus sindicatos, a FNP e seus sindicatos, a FENASP e suas associações e a FNTTA, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos, também com seus sindicatos. Ou seja, nós tivemos uma unidade bastante grande. Nesse momento, nós temos novamente um momento de unidade. Qual é o momento de unidade? Em relação à luta contra o Petros 3. Então, se serve de alerta para alguém, né, todas as entidades, não tem nenhuma hoje, entidade petroleira ou marítima, que esteja apoiando a proposta da Petrobras. O que você tem que fazer? Você tem que avaliar o que nós estamos falando e tomar a sua decisão. Agora, se eu te chamasse lá, se eu fosse um bancário lá e te chamasse na rua, olha aqui, ó, deposita esse dinheiro aqui nesse plano aqui, ó, porque reserva de 35, 40 anos que você tem na Petros, ela não sabe administrar esse dinheiro.
deposita aqui, ó, nesse banco aqui. Ó, meu plano é o seguinte, ele vai ter 3 anos de liquidez. Você vai perder dinheiro durante 3 anos, entendeu? E aí, depois disso, o meu plano vai ficar um pouquinho melhor, né? Você iria para esse plano? Eu acredito que não. Então, o grande elemento da unidade que nós temos hoje é, com certeza, a qualidade péssima de plano, que é o PP3, que a Petrobras oferece, né? Obriga a Petros a oferecer aos trabalhadores petroleiros e participantes assistidos do PPSP. E essa dúvida, né, que sobre os 15%, que nem são 15%, os 15% na verdade são 10,7%, 10,8%, porque assim que você meter a mão naquele dinheiro, o imposto de renda vai comer ele 30%, quase 30% dele. Então, todas essas ilusões, na verdade, eu acho que nós não temos que combater e dizer não ao PP3, não à proposta da Petrobras de um plano para substituir o nosso plano PPSP-RNR. Perfeito, Tedesco. Agradeço demais sua participação aqui. O espaço está sempre aberto para você, para falar sobre as questões da Petros, para falar sobre a perseguição política que você está sofrendo. É isso. Está sempre aberto para você. Volte sempre que for necessário. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. Vocês são um sindicato de luta combativo, um sindicato que tem um papel fundamental aí nessa nossa organização, e por isso mando um abraço a todos vocês, tá? Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!